Bom, olá a todos, o meu nome é Ariel. Esse vídeo aqui se destina a ajudar as pessoas que vão simular no Guarani Mundi, no comitê sobre a crise da Ucrânia, ou a guerra no leste da Ucrânia, né? Vai ser uma introdução, um resumo, mas serve de aprofundamento também para algumas questões e vai ter algumas questões de política externa também expostas aqui, tá? Eu queria gravar esse projeto aqui em vídeo, mostrando minha imagem, eu falando e tal, mas o áudio ficou muito baixo, eu resolvi gravar tudo de novo, tá? Então, vamos lá, eu espero que vocês gostem, espero que fique todas as questões claras. Caso não fique alguma questão clara aqui, vocês podem me enviar as dúvidas que eu respondo depois, faço um vídeo separado de repente. Primeiro, para a gente entender a crise da Ucrânia, a gente precisa entender a demografia da Ucrânia, basicamente. Como é que o povo da Ucrânia é formado. Existem os ucranianos e existem os russos, dentro da Ucrânia, tá? Os russos não exatamente russos, mas filhos, netos de russos, né? E em geral a população que fala russo e se identifica com a cultura russa que, afinal de contas, está ali do lado. Eu recomendo fortemente que você pegue um mapa e veja exatamente a posição que a Ucrânia está. Ela está exatamente no meio entre a Rússia, é difícil de delimitar um meio, mas ela está entre a Europa Ocidental aqui e ela é o último país da Europa Oriental. Faz fronteira com a Rússia e também faz fronteira com vários países que têm proximidade bastante grande com a União Europeia. Tá? Então a Ucrânia está entre esses dois gigantes aí, entre a União Europeia e a Rússia. Desde a Guerra Fria, a Ucrânia foi... Na verdade ela não era disputada porque ela fazia parte da União Soviética. Mas a partir do final, a partir do momento em que se dissolveu a União Soviética, a disputa entre a União Europeia e Rússia pela hegemonia, não pelo controle, nem hegemonia, não é isso, mas pela influência, né, na Ucrânia, ela se intensificou. Então você tem ali a União Europeia querendo fazer tratados comerciais com a Ucrânia, você tem a Rússia também querendo fazer esses tratados, porque afinal de contas são 43 milhões de pessoas na Ucrânia. É um mercado consumidor muito grande, tem uma identificação cultural grande, uma história muito parecida. Não vou dizer que é uma história parecida, mas porque realmente tem a Ucrânia é um país mais antigo, né? Mais antigo do que a Rússia, mas não vamos entrar nesse mérito. Então você tem basicamente esse cenário: União Europeia de um lado, Rússia de outro, disputando influência sobre a Ucrânia. A Ucrânia, dentro de si, tem grupos, e na realidade agora a gente pode responder uma pergunta: por que a Ucrânia não absorve o que cada potência tem de melhor? O que a União Europeia tem de melhor, o que a Rússia tem de melhor, e é amiga dos dois? Por que não pode? Porque você tem dentro da Ucrânia uma população russa no leste e na Crimeia, tá? E uma população ucraniana no restante do país. Essas populações basicamente é o seguinte: se você faz acordo com a Rússia, os ucranianos vão ficar revoltados. Isso aconteceu, tá? Isso realmente aconteceu, depois eu vou explicar. Se você faz acordo com a União Europeia, os russos vão ficar revoltados. E aí você tem basicamente a maior parte da população, que é ucraniana, cerca de 70% da população da Ucrânia é ucraniana. Mas, por outro lado, você tem as regiões mais importantes da Ucrânia, são aquelas regiões industriais, é o porto de Sebastopol, na Crimeia. E as regiões industriais são Donetsk, enfim, as regiões do leste ali, que fazem fronteira com a Rússia. São as regiões mais desenvolvidas, com indústria mais presente. É aquele resquício do patrimônio soviético. E aquelas províncias lá têm maior parte russa, tem 58% da população russa, basicamente. E elas controlam uma boa parte da economia. Então é um impasse que o governo ucraniano sempre teve. Se a gente assina acordos com a União Europeia, os russos vão ficar revoltados, né? Se a gente assina acordos com os russos, os ucranianos vão ficar revoltados. E agora eu vou intensificar isso, eu vou argumentar a favor do porquê que os ucranianos realmente ficam revoltados quando você faz acordo com a Rússia. A Ucrânia sofreu bastante em dois episódios. Dois episódios com a Rússia, que foram o Holodomor e o desastre nuclear de Chernobyl, né, a catástrofe de Chernobyl. Ambos ocorreram na Ucrânia e o Holodomor teve uma participação direta do governo soviético. O Chernobyl foi mais uma questão de falta de prudência, de negligência do governo, né, mas não foi exatamente... não foi planejado o que ocorreu, tá? Mas ocorreu, de qualquer forma, isso deixa remorso na população ucraniana. Tá, o Holodomor ocorreu em 1932 a 1933,
Tá? Em termos de história, isso foi tipo semana passada, onde o Stalin confiscou a comida das pessoas que não queriam coletivizar suas plantações. Ou seja, o regime socialista tem a ideia de que tudo pertence ao Estado e que tudo deve ser redistribuído. Os fazendeiros, os ruralistas ucranianos não queriam coletivizar nada, eles queriam manter tudo privado. Conseguiram manter privado, né? Só que Stalin foi lá e confiscava a comida dessas pessoas. E aí é aquele drama bastante grande, né? Você imagina, você tem ali direito à sua propriedade, só que o governo confisca tudo que você possui e coletiviza a força, basicamente, você não tem comida, né? Então, o resultado disso é que entre 1932 e 1933, 3,5 milhões de ucranianos morreram de fome. 3,5 milhões de ucranianos em um país que atualmente tem 43 milhões. Eu não sei quanto tinha na época, devia ter 30 milhões. Então você tem 10% da população morta de fome, né? É uma barbárie que o Stalin fez ali na Ucrânia. E isso deixou um remorso, obviamente, extremamente grande, porque o Stalin não era russo, ele era da Geórgia, mas enfim, foi o governo russo, foi Moscou, uma decisão de Moscou que fez aquilo. Isso deixou um remorso na população ucraniana. Por outro lado, Chernobyl foi o desastre que ocorreu na época da União Soviética pela negligência do governo de Moscou. E pensa-se o seguinte: os russos vêm, instalam usinas nucleares nos nossos países, no nosso país, e depois, por sua negligência, colocam em risco a vida de ucranianos e contaminam o solo ucraniano. Ou seja, qual desastre nuclear você ouviu falar na Rússia? Nenhum, né? Mas na Ucrânia teve um, então isso... eu não estou dizendo que seja correto, né, pensar dessa forma, não estou dizendo que seja correto o remorso em si, só digo que ele existe porque o povo geralmente não pensa com racionalidade, né? O povo geralmente acredita na opinião dos pais, o povo geralmente vai ouvir a história da avó que sobreviveu ao Holodomor, por exemplo, ou que teve o pai que morreu no Holodomor. Então, isso vai passando de geração em geração e vai crescendo a mágoa, a angústia, né? Esse é o barril de pólvora que a Ucrânia vive. Se ela se alinha a um bloco, um lado do país se revolta, um lado importante do país, ou 30% da população que está em um território importante do país se revolta. Caso ela adera a outro, caso ela faça adesão a outro lado, né? 70% do país, que não está em uma região tão significativa assim, mas é basicamente o resto do país inteiro, vai se revoltar, né? Foi o que aconteceu então com o presidente Petro Poroshenko, tá? Desculpa, não, eu errei, não foi o Petro Poroshenko, foi o Viktor Yanukovych. O Viktor Yanukovych, ele tinha postura a favor da Rússia, ele tinha uma postura pró-Rússia, porém ele estava negociando há uns 3 anos, isso em 2013, tá? Dia 21 de novembro de 2013 foi quando o Viktor Yanukovych ele se recusa a assinar um tratado com a União Europeia. Isso já estava sendo negociado há bastante tempo. Esse tratado já estava sendo negociado, né, com a União Europeia há uns 3 anos mais ou menos, desde 2010. Porém ele se recusa, ele disse que não vai assinar. As causas pelas quais isso ocorreu, disse que a Rússia ofereceu algo muito melhor. Eles disseram, a gente vai investir 150 bilhões de dólares em tecnologia no seu país, e vai ocorrer um abatimento anual de 2 bilhões de dólares no gás russo que nós exportamos para a Ucrânia. Ou seja, você tem um lado muito mais vantajoso aí, né? A Rússia mostrou uma proposta mais vantajosa e o Viktor Yanukovych, eu vou me confundir durante isso, perdoe-me, mas o Viktor Yanukovych, ele disse, vou aderir à Rússia. Atualmente se fala que a Rússia também ameaçou cortar os suprimentos de gás natural, caso a Ucrânia aderisse à União Europeia. E a Rússia também ameaçou tomar medidas protecionistas em relação a produtos ucranianos. Isso significa, na prática, destruição completa da economia ucraniana, né? Então, não se sabe qual é a história verdadeira. Tá? Se a Rússia só ofereceu uma proposta mais vantajosa, ou se a Rússia ofereceu essa proposta e ameaçou a Ucrânia caso não aceitasse. A Ucrânia, então, o fato é, a Ucrânia se recusou a aderir à União Europeia, aderiu à Rússia, né, basicamente, e isso causou a revolta, como estava previsto, como eu já falei, isso causou a revolta dos ucranianos. Os ucranianos começam a fazer manifestações,
dia 5 de janeiro, se não me engano, sim, dia 5 de janeiro, eles fazem as manifestações onde mais ou menos 6, 7 pessoas morrem, tá, nos atentados, porque a Ucrânia não é uma democracia como é os Estados Unidos, como é o Brasil, como é a Alemanha, enfim. É um país que até 1991 estava sob a égide de um regime totalitário, que era como o socialismo, né? Então você tem uma repressão estatal muito forte essas manifestações, um resquício pelo menos dela. Manifestaram-se ali os ucranianos, o exército foi lá, matou 5 pessoas. A partir daí, os manifestantes começam a ir armados para a manifestação. E esse grupo passa a se denominar Euromaidan. Euromaidan. Eu nunca vou conseguir falar isso certo porque está em ucraniano, mas eu acho que está em ucraniano pelo menos. É Europraça em português, né? É o nome do movimento. Europraça, enfim, Euromaidan, o nome do movimento. Pró-Ucrânia, pró-União Europeia. Por quê? Porque o Viktor Yanukovych tinha aderido à Rússia, então o Euromaidan se formou e foi manifestar contra. O exército reprimiu a manifestação e o Euromaidan passou a se armar. Eles foram para a rua com armamento, né? Começaram o confronto com o exército. Aí, acho que dia 21, mais ou menos, de fevereiro, depois de vários combates, né, entre o Euromaidan e as tropas do governo ucraniano, morreram cerca de 100 pessoas entre os policiais e o Euromaidan, e outras centenas ficaram feridas, né? Daí você tem a deposição do presidente, não sei se ele renuncia ou ele é deposto realmente na capital, né? Mas ele sai do cargo, basicamente. Ele sai do cargo ali, o Viktor Yanukovych. A Rússia vai dizer que aquilo foi um golpe, vai ficar extremamente abalada com aquela questão, porque afinal de contas o Viktor Yanukovych representava os interesses da Rússia ali, né? Perdão. Mas a partir daí, então, assume seu vice-presidente, o vice-presidente do Viktor Yanukovych. Ele tem uma postura muito mais a favor da União Europeia do que o Viktor Yanukovych. Isso deixa a Rússia... Isso provoca a Rússia e isso provoca também os habitantes russos da Ucrânia. Eles fazem na Crimeia um referendo, né, um referendo para separação da Crimeia. O referendo tem 96% de aprovação entre os crimeanos, não sei, crimeios. E a Crimeia vira autônoma, basicamente. Depois eles votam para a incorporação à Rússia, né? E a Rússia incorpora a Crimeia, anexa a Crimeia. Isso é visto pela comunidade internacional com olhos muito ruins, e isso marca também um momento ali na crise, que é quando ela passa a se tornar, na verdade, um confronto mundial, né? Um impasse mundial, vamos dizer, não um confronto. Porque a União Europeia faz sanções à Rússia, os Estados Unidos também, a OTAN ameaça a Rússia. Na verdade, fica só na ameaça, né? Hoje em dia as guerras são assim. Nunca partem para as vias de fato e nunca se dá as batalhas, nunca morre gente de verdade, enfim. Eu digo em potências, né? Não conflitos pequenos. Em conflitos pequenos isso acontece, infelizmente acontece, eu vou dizer. Mas potências realmente não brigam. Bom, então você tem Estados Unidos e a União Europeia fazendo sanções econômicas à Rússia. A Rússia aceita as sanções, ela não retrocede, né? Ela anexa a Crimeia e mantém o pé firme, porque o Putin é um presidente de mão de ferro, realmente, né? Ele tem uma aprovação extremamente alta lá, então não importa o que ele fizer, ele vai ser reeleito. Basicamente lá na Rússia funciona assim, né? Não é uma democracia tão consolidada, mas enfim, não vamos entrar nesse aspecto também. Quando o governo muda, o Euromaidan vai passar a lutar a favor do governo, tá? Vai se dissolver em outras milícias ali. Ou vai continuar de outra forma, não sei exatamente. Tá? A questão é, a partir de agora, a Crimeia se torna primeiramente independente, depois é anexada pela Rússia. E o leste da Ucrânia, as províncias de Donetsk... e a outra não vou lembrar agora. Mas as províncias ali de Donetsk e outra província parecida, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Luhansk, acho que é isso, ou Luhansk. Enfim, Donetsk e Luhansk, eles formam a nova Rússia, tá? Eles formam uma força separatista ali e começam uma guerra contra o governo.
Então você tem, na verdade, então qual é a questão agora? A Ucrânia aderiu à União, a Ucrânia se recusou a aderir à União Europeia, aderiu à Rússia. Isso indignou a população. Isso indignou a população ucraniana, eles se revoltaram, o governo caiu. O novo governo assinou o tratado com a União Europeia, né? E aí a Crimeia foi anexada pela Rússia, o leste da Ucrânia, que é uma região industrial, como eu falei, o leste da Ucrânia foi emancipado, formou um novo estado que não é reconhecido por quase ninguém, mas é um novo estado ali, basicamente. E aí se desenrolou, aí começou uma guerra, tá? Aí começou a guerra, até que na realidade, bom, é basicamente isso agora que a gente vai falar de política. O vice-presidente do Yanukovych, ele vai governar até maio, mais ou menos, de 2014. Ou março, acho que é maio, na verdade. Maio. E depois vai ter eleição. Quem vai ganhar vai ser o Petro Poroshenko. O Petro Poroshenko, ele é conhecido como o rei do chocolate. É interessante isso, rei do chocolate. Porque ele é empresário, né? Enfim, ele trabalha com esse produto. E ele tem uma postura também muito mais a favor da União Europeia do que da Rússia. Só que ele vence as eleições dizendo que vai pacificar a Ucrânia. Então ele assina um tratado de não agressão, um cessar-fogo com os rebeldes, porém só dura 10 dias porque os rebeldes atacam, né? Não foi o governo ucraniano que fez alguma coisa. Então a questão fica definida basicamente assim. Você tem de um lado a Rússia contra a União Europeia e Estados Unidos. Isso só em disputas econômicas e diplomáticas, nada no militar. Bom, então essa é a resolução que a gente tem, essa é a conclusão que a gente pode chegar. A Ucrânia saiu extremamente enfraquecida disso, por quê? Porque ela perdeu a região da Crimeia, que é extremamente importante, passa os dutos de gás natural por lá, e também tem o porto de Sebastopol. Ela perdeu o leste, algumas regiões do leste ali, Luhansk e Donetsk, que são industriais, né? E ela ficou com a maior parte do país, porém a população russa se rebelou quando o governo mudou para o lado da União Europeia. Então essa disputa clássica de Guerra Fria mesmo, tá? Parece realmente Guerra Fria que a gente está vivendo novamente, mas olha, realmente é bem parecido, é difícil destacar uma semelhança. Não existe mais aquela coisa, aquela ameaça do comunismo, não existe mais isso terminou hoje em dia. São simplesmente disputas econômicas, mas de blocos que não gostam um do outro, blocos que têm divergências ideológicas também. Por exemplo, a União Europeia tem um estado de bem-estar social, alguns países são mais liberais, mas a maioria deles tem um estado de bem-estar social, tem democracia, tem liberdade de imprensa. A Rússia não tem nada disso praticamente, tem de certa forma um estado de bem-estar social, não existe democracia na Rússia, existe o voto, mas a eleição é fraudada, o concorrente ali da eleição ele é preso, ele é morto. Você tem o Putin, ele já envenenou um cara, não lembro o nome dele agora, mas ele envenenou o opositor dele. Basicamente não existe oposição na Rússia também. Então, liberdade de imprensa, imprensa extremamente controlada pelo governo. Você tem uma democracia bem mascarada e nem tão mascarada assim, né? E um regime que não se importa muito em usar força. Tem um exército grande que é utilizá-lo. Aí é esse o impasse que a gente chega. Eu falei que iria colocar as posições dos países, né? E só para fazer um resumo aqui, os Estados Unidos o que vai fazer? Vai defender as sanções. Qual vai ser a postura dos Estados Unidos, por exemplo? Ele vai defender as sanções à Rússia, ele vai ficar do lado do governo ucraniano. Ele vai ficar do lado da OTAN, com aquela postura de ameaça velada, né? Qual é o interesse dos Estados Unidos na questão? É muito periférico, tá? Não é exatamente uma questão de Oriente Médio ali, porque a Ucrânia não é um parceiro econômico tão grande dos Estados Unidos, então ele não tem uma influência, não tem interesse tão grande. Porém, é importante para os Estados Unidos que mine a influência russa na região, porque querendo ou não, Estados Unidos e Rússia ainda são rivais, tá? Já acabou a Guerra Fria, né? Já acabou a Guerra Fria, porém a Rússia e os Estados Unidos continuam em uma pequena disputa. Então os Estados Unidos querem minar a influência russa, ou seja, se possível, ele quer que a Crimeia volte às mãos da Ucrânia. Tá? A União Europeia quer basicamente a mesma coisa, porém a União Europeia tem o diferencial de ter
um grau de influência econômica muito maior, né? Eles são praticamente vizinhos ali. A União Europeia quer que a Ucrânia faça adesão ao Tratado de Livre Comércio com a União Europeia. Então, é basicamente isso, um confronto militar entre esses dois países, o envio de tropas, ele é difícil, tá? Ele é muito difícil de acontecer, quase impossível. Por quê? Porque se você envia soldados americanos para morrerem ali na Crimeia, você tem uma desaprovação. Primeiro, você tem a desaprovação dos Estados Unidos, você tem um choque entre Estados Unidos e Rússia, que pode levar a uma guerra, né? Não vou dizer mundial, mas pode levar a uma guerra maior, né? Você tem a desculpa para entrar em guerra, você tem pelo menos a desculpa da Rússia para declarar guerra aos Estados Unidos, e ninguém quer nada parecido, né? Então é isso, Estados Unidos e União Europeia não vão enviar tropas, tá? Isso não vai acontecer. Vai ficar na sanção econômica, vai ficar na quebra de relação diplomática no máximo, mas vai ficar basicamente batendo o pé ali. Ah, nós queremos a independência da Crimeia, nós queremos que o leste da Ucrânia seja pacificado. A Rússia, pelo contrário, ela vai querer manter a Crimeia, ela vai querer anexar também, né, a Nova Rússia, se for possível para ela. A infâmia da Rússia vai crescer se ela fizer isso, mas é o que ela deseja. Ela também é dependente da exportação do gás, ou seja, ela não pode simplesmente fechar o gás para a União Europeia, porque um é dependente do outro. A União Europeia é dependente do gás natural para fazer sua energia, né, para produzir energia, e a Rússia é dependente da exportação para que a economia não quebre, né? Se ele simplesmente fechar o gasoduto ali, já era, né? A economia da Rússia desaba, cai esplendorosamente. Então, uma guerra também é bem difícil por isso, né? As relações comerciais são muito estreitas entre os países. Mas, de qualquer forma, a Rússia tem o interesse de anexar as regiões da Crimeia, né? E não se importa muito em utilizar a força. Só se importa, pelo menos não na questão da Ucrânia em si, tá? Porque a Ucrânia não é um parceiro econômico tão relevante assim, mas isso causaria um mal-estar entre os dois governos. Então, também é difícil. Por isso que não chega às vias de fato. Vocês entendem os motivos? Por isso que a guerra entre Estados Unidos ou entre União Europeia e Rússia não acontece. Porque todos formam uma cadeia de dependência econômica. E se a guerra acontece, essa cadeia se quebra e todo mundo se esfacela. Os interesses da Ucrânia. Você tem que pensar pelo governo ucraniano. Provavelmente vai solicitar reforços, vai solicitar envio de armas, de comida, de suprimentos para o combate às tropas da Nova Rússia, né? E vai brigar, confronto sem limites, para recuperar a Crimeia. Tá. Gente, é basicamente isso então. Eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem eu vou repetir, né? Vocês podem me mandar que eu respondo, que eu faço outro vídeo de repente. E é isso, espero que tenha sido útil para vocês. Desejo a todos um bom comitê. Se precisarem de dicas para pesquisa, né, eu também posso fornecer isso. E é isso então, muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom debate.